Balão para indução de parto. A gente sempre conversa a respeito da cesárea, para que a mulher entenda, é um caminho? É, eu vou ter sempre os dois caminhos, ou um parto normal ou uma cesárea, né? E eu sempre falo para as mulheres, eu só vou levar vocês para uma cesárea se realmente tiver necessidade. A mulher fazer indução, ela dói? Como que é esse processo aí pra mulher? Fisicamente, né? Mas também como que é pra mulher emocionalmente todo esse processo? Porque você falou, né? Às vezes a pessoa começa a indução na segunda, vai ter o bebê na sexta. Como é esse processo todo? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar um tema bem diferente aqui no podcast. Hoje vamos falar sobre balão para indução de parto. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo no podcast, hoje estou com a Sabrina Oexler. A Sabrina que é enfermeira obstetra, consultora de aleitamento materno e laser terapeuta e também acupunturista e especialista em indução. Mais conhecida, né, Sabrina? Como que o pessoal te chama? A rainha dos A balões. rainha dos balões. Sabrina, gratidão por você estar Obrigada aqui, né, no podcast. Hoje a gente vai falar um tema um pouquinho diferente, mas com muito conteúdo aí para a gestante, né, para os médicos, profissional aí da saúde. E para a gente iniciar, né, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e um pouquinho também do seu trabalho. Então vamos lá, Nath. Primeiramente, obrigada. Prazer estar aqui. Meu nome é Sabrina, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa e eu também sou enfermeira obstetra. Então, tenho lá em casa o Marcelo, a Luana e o Miguel, que são as minhas crianças, todos nascidos de parto normal. Meu primeiro parto foi bem violento e por falta de informação, né? Então, acabei tendo informação 2 anos após meu filho ter nascido. E ali já sabia que eu ia trabalhar na obstetrícia, e aí levantei a bandeira de que violência não. Então, desde lá, desde 2015, que foi quando eu tive conhecimento de toda a violência que eu sofri no meu parto, eu comecei a estudar cada vez mais. Me formei como enfermeira em 2017, como enfermeira obstetra em 2020, e aí desde 2020, né, trabalhei em alguns hospitais, mas acompanho o parto também de forma particular. Sim. Então, estou aí na luta contra o sistema. Infelizmente, o Brasil é o segundo país mais cesarista do mundo. Então, a mulher que quer um parto normal, não adianta só ela querer, é uma luta mesmo. E aí eu faço parte, aí tô na linha de frente dessa luta junto com elas. Ô Sabrina, então a sua trajetória aí começou lá no seu parto, né? Você já sabia que você Exatamente. queria trabalhar com isso para ajudar outras mulheres, mas quando isso se tornou realidade e o porquê que hoje, né, você utiliza muito a questão, né, da indução mecânica, como que funciona? Explica para quem tá nos assistindo, né, que não sabe ou nunca ouviu falar também, né? Perfeito. A minha assistência, Nath, ela é muito baseada nas minhas vivências, tanto as boas quanto as ruins. Então, o meu primeiro parto foi uma indução, totalmente sem necessidade. Então, eu tinha uma gestação de risco habitual. Eu bati 40 semanas, meu bebê ainda não tinha nascido. Hoje eu tenho conhecimento, sei que isso é muito comum, mas na época eu não sabia. E aí meu médico jogou ali com, né, a vida do meu filho como um todo e falou que a gente precisava então fazer uma indução. Fomos para o hospital, fizemos uma indução farmacológica. E deu certo, meu filho nasceu, ok, mas foi uma experiência muito ruim. Então, né, muita mulher tem medo de ocitocina e a minha ocitocina não foi uma coisa tranquila, porque existem formas e formas da gente aplicar essa medicação. E a minha experiência foi péssima, então realmente não foi legal. Muita dor, né, muita falta de preparo, desespero, não tinha ninguém ali comigo além da minha equipe médica. Então tudo começa por ali. Um segundo e o terceiro parto foram totalmente diferentes, não fiz indução, foram partos domiciliares, então o primeiro eu tive no hospital, os outros 2 em casa. E na segunda gestação já tive uma assistência totalmente diferente, muito mais feita por enfermeiras obstetras do que só pela médica obstetra que eu tinha na época. E eu olhei e falei, cara, é esse tipo de assistência aqui que eu quero prestar para as mulheres que eu vou atender. E aí no terceiro parto eu já prestava assistência, já atendia assim. E fui trazendo, né, o que foi vivido comigo, melhorando ainda um pouco mais e trazendo uma assistência muito melhor aí para as mulheres. Então, a ideia da indução, né, ela é sempre feita, essa parte da indução não medicamentosa, que é a indução com balão,
para a mulher que tem cesárea anterior. Então, a Uhum. mulher que tem a cesárea anterior, ela não pode usar o comprimido para indução de parto, que é o misoprostol, né? Então, ele aumenta em mais de 20% o risco dessa mulher ter uma ruptura uterina. Então, a gente não utiliza. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Então, para a mulher que tem cesárea anterior, só resta a indução com balão, quando essa mulher Sempre precisa. vai ser. Sempre a mulher Exatamente. que teve uma cesárea anterior, Ela não aí. pode usar esse comprimido. Hum. Então, ela só tem como forma, né, de indução ali o próprio balão. O que a gente precisa entender? São passos, né? Então, Uhum. quando a gente precisa preparar um colo, a gente precisa de um hormônio chamado prostaglandina. E esse misoprostol, que é o comprimido, ele é esse hormônio de forma sintética. A mulher tem total capacidade de produzir, né, esse hormônio, mas quando a gente fala em indução de parto, se eu estou induzindo parto, é porque essa mulher ainda não entrou em trabalho de parto e, consequentemente, não produziu esse hormônio. Então, eu preciso fazer essa produção acontecer. Quando é uma mulher com a cesárea anterior, já que eu não posso usar um hormônio de forma sintética, eu tenho que fazer esse corpo produzir. Aí entra o balão. Agora, a mulher que nunca pariu ou a mulher que já pariu, que quer fazer uma indução também, a gente também pode usar o balão. Eu não preciso só limitar ele a quem tem cesárea Uhum. anterior, porque ele vai trazer menos riscos para essa mulher, para esse bebê como um todo. Então, a gente pode usar, né, com a mulher que também não tem cesárea. E, Uhum. infelizmente, a nossa assistência obstétrica limita o balão somente Pra para quem tem cesárea. cesariana. Ah, então se a Então, mulher, ela ou seja o primeiro parto, ou se ela teve parto normal, se ela querer, aí ela pode ter essa indução. pode, se ela quiser, ela pode ter essa indução com balão também, que é uma forma, né, com muito menos riscos. Então, o que eu Uhum. preciso entender? É o que eu estava falando da prostaglandina. Ele é o hormônio ali inicial do trabalho de parto. É ele que vai trazer pra gente, né, as primeiras cólicas, contrações, Uhum. pra gente entrar em trabalho de parto, e é ele que vai estar responsável aí até mais ou menos uns 4 centímetros de dilatação. Acima disso, a gente vai ter a ocitocina. Então, a ocitocina é outro hormônio, ele vai ser, né, segregado em outro momento ali do trabalho de parto. Então, quando eu preciso preparar esse corpo dessa mulher, eu preciso entrar com a prostaglandina. Que aí o balão, ele não é prostaglandina, mas ele estimula o corpo da mulher a produzir essa prostaglandina, né? Para depois a gente então entrar com a ocitocina. Não adianta eu levar uma mulher fora de trabalho de parto, Uhum. né? No momento ali que ela quer induzir o parto, que ela precisa induzir o parto, diretamente para uma ocitocina, porque não vai dar certo. Então eu preciso primeiro preparar o colo com prostaglandina para depois fazer ali a ocitocina. Então a gente tem até uma tabelinha chamada Bishop, né? E Uhum. essa tabela de Bishop é exatamente isso. Então, um Bishop menor do que 6 é um colo que precisa de prostaglandina. Um Bishop maior do que 6 é um colo que já pode ser utilizado a ocitocina. Então, tem momentos e momentos para a gente usar aí cada um. Então, a ideia do balão sempre vem para trazer uma indução muito mais segura para essa mulher. Quando eu entro com a medicação, né, com tanto a prostaglandina quanto a ocitocina, eu tenho risco de alteração cardíaca fetal. Eu tenho risco de taxistolia. Taxistolia são contrações excessivas, é uma contração Uhum. atrás da outra. Isso pode trazer, inclusive, uma hemorragia pós-parto. Então, a gente tem riscos. Com o balão, como eu não tenho uma medicação realmente, eu estou estimulando o corpo da mulher a produzir este hormônio, é uma indução muito mais segura. Então, por isso que a gente pode utilizar com qualquer Com mulher e qualquer mulher. não somente a mulher que tem a cesárea anterior. E é essa bandeira que eu levanto muito, porque Sim. muita gente fala, ué, mas você não tem cesárea anterior, por que você tá passando balão? Porque eu quero uma indução segura, eu quero uma indução melhor para mim e para o meu bebê. E não só porque eu tenho a cesárea, né, eu sou limitada só por Sim. fazer Só por por conta conta de uma disso. cesárea. Legal. Sabrina, hoje como que funciona aí a sua assistência, né, com as gestantes na prática clínica e qual é o papel da indução com balão dentro aí desse cuidado todo com a mulher? Então vamos lá, eu acompanho as gestantes aí desde o início da gestação, então sempre sendo um suporte, né, técnico para essa mulher, além do médico obstetra. A gente passa nas consultas de pré-natal também, então faz, né, o pré-natal compartilhado junto com o médico obstetra também. Então tô ali à frente acompanhando essa mulher durante todo esse período da gestação. No dia do parto, faço o atendimento pré-hospitalar. O que que é o atendimento pré-hospitalar? É ir até a casa dessa mulher, avaliar ela em casa, entender ali o melhor momento de levá-la para o hospital, porque volta, né, a questão Uhum. de sermos o segundo país mais cesarista do mundo. Então, se eu realmente levar essa mulher muito cedo para o hospital, a chance dela cair numa cesárea desnecessária é gigante. Então, eu preciso levar ela realmente com uma fase ativa de trabalho de Uhum. parto, uma dilatação mais avançada, um bebê mais baixo na pelve. A gente se apega muito à dilatação no parto, mas a descida do bebê na pelve é muito mais importante do que isso. Então, é essa parte que eu vou fazendo. E a indução, ela vai, né, estar ali presente quando eu tenho a necessidade realmente de induzir. Eu falo muito isso, levanto também muito essa bandeira, Nath, porque a indução não é para ser feita sem real necessidade. A partir do momento que eu faço uma indução,
eu tô tirando a necessidade, a oportunidade desse bebê me falar, estou pronto para respirar, estou pronto para nascer. Uhum. Então, eu estou induzindo esse parto. Para eu realmente induzir esse parto, eu preciso ter uma real necessidade. Então, quais são as campeãs aí são as, né, que eu mais induzo? A mulher que tem diabetes gestacional e a mulher que tem a hipertensão gestacional. Porque a gente tem limites de gestação. Eu não posso levar, às vezes, a gestação até mais de 40 semanas, até 40 semanas como um todo. Então, cada caso, obviamente, a gente, né, vai avaliar cada um, mas às vezes eu preciso interromper a gestação antes. Então, semana passada, por exemplo, eu estava com uma paciente que eu tive que interromper a gestação com 37 semanas. Foi uma pré-eclâmpsia, que é a evolução da hipertensão. Então, eu precisei, né, ali induzir ela antes. Passei um balão, esse balão preparou esse colo, ainda não tinha sido o suficiente, então a gente precisou também da indução farmacológica. Então, a gente Uhum. fez tanto a mecânica para depois ir para a farmacológica. Poderia ter levado ela direto para a farmacológica? Poderia. Mas, fazendo isso, eu deixo ela fora do ambiente hospitalar, fazendo a mecânica primeiro, fora do ambiente hospitalar. É uma indução muito mais segura para a gente iniciar ali e já começa a ter essa preparação hormonal. E depois ela recebe, né, o hormônio ali de forma sintética. Então, a gente consegue ter maior sucesso na indução, com menos tempo de internação, menos estresse para a mulher e uma experiência muito mais positiva. Então pode ser que às vezes acontece de profissionais fazer a indução aí dessa mulher para o parto sem a necessidade dessa Muito. indução? Acontece muito. Tem muitas mulheres, por exemplo, que acabam indo para indução, às vezes até por data. Então, Natal, vamos induzir seu parto. Quando não acontece realmente até uma cesárea por conta disso. E tem muita gente que limita a gestação até 40 semanas. Então, se eu tenho uma gestação de risco habitual, que é a mulher sem comorbidade, essa gestação pode avançar. A gente pode, né, o bebê pode nascer até as 42 semanas. Então, a gente Uhum. vai ter um protocolo do Ministério da Saúde que indica pra gente uma indução com 41. Então, eu não preciso induzir essa mulher com 40. Eu posso induzir ela com 41, mas também não é uma sentença. Não precisa ser exatamente no dia das 41. Pode ser um pouquinho mais. O que a Uhum. gente não deveria só é chegar até as 42. Então, a gente pode induzir ele depois. E, infelizmente, tem muito profissional que bate 40 semanas, que foi exatamente o que aconteceu comigo na primeira gestação. E aí, acabou. Essa gestação tá limitada ali, então não vai mais progredir, tem que nascer até 40. Existe aí uma etapas aí para ter essa indução aí segura dessa mulher, vocês como profissional fazer na mulher? Quando eu faço a indução mecânica, porque a gente tem as induções mecânicas, naturais e as farmacológicas. Depois você pode falar um pouquinho de cada uma? Qual que Claro. é a diferença, né, para o pessoal entender? E a indução, quando eu faço, né, a indução mecânica, eu associo com descolamento de membranas. Então, descolamento de Uhum. membranas, a gente tem que ter pelo menos 1 centímetro de dilatação. E aí, meu dedo vai fazer aqui esse movimento, né, de varredura. Esse movimento de varredura que a gente faz, eu vou estimular o corpo dela a produzir prostaglandina também. E aí, junto com esse descolamento de membranas, eu entro com o balão. Então, coloco o balão ali. Tem muito profissional que fala, né, Nath, que a gente precisa ter pelo menos 1 centímetro para fazer a indução com o balão. Para descolar membranas, isso é verdade, porque eu preciso que meu dedo entre ali para eu fazer esse Uhum. movimento, mas o balão não. Então, com a técnica correta, você consegue realmente passar um balão mesmo com colo império. Tive no começo muita dificuldade para conseguir fazer isso, mas hoje eu vejo que não, é super tranquilo, a gente só precisa ter a técnica correta, os instrumentais corretos, você consegue. E ainda tem muita gente que fala que não, que tem que ter essa dilatação, senão não dá. Adoro falar, não, dá sim, tá aqui, ó, faço, ainda aprovo, né? Já E tá eu vou ali. com provas, trabalho com Exatamente. provas, né. Então, a partir do momento que eu faço as induções, eu sempre, né, associo o descolamento, o balão, espero esse balão cair. Então, eu programo alguns dias antes. Então, se eu tenho uma data limite, eu programo alguns dias antes. Esse balão caindo, a gente reavalia, descola a membrana de novo, entra com outras formas, às vezes naturais, como uma acupuntura, como até um óleo de rícino. E aí a gente vai entendendo ali a resposta do corpo dessa mulher. Conseguir entrar em trabalho de parto, assim, maravilha, ótimo, seguimos aí o plano. Não foi o suficiente? Vamos para o hospital e aí lá a gente entra com a parte farmacológica. Uhum. Então, hoje, nas induções que eu faço, a grande maioria a gente consegue entrar sem necessidade de ir, né, para a parte farmacológica. Então são 3, né, que você falou? Isso. A mecânica A farmacológica e a natural. e a natural, A que natural daí a gente fala muito assim que tem muita a gente que criança bate, desce. tem muita gente que bate e fala não existe indução natural, ou é indução ou não é indução. Então, assim, Uhum. o que a gente falaria em indução natural, né? Seriam alguns chás, não tem evidência científica, tá, Nath? Então, Uhum. alguns chás, acupuntura com a moxa. Eu tenho uma outra técnica da medicina tradicional chinesa que eu faço também, que é a toalha de fogo. Então, ela também Legal. seria para indução do trabalho de parto. A gente vai usar em alguns meridianos, né, do útero para estimular realmente esse bebê a sair ali, Assim. junto com a acupuntura nesses pontos também específicos.
Então a gente tem o óleo de prímula. O óleo de prímula ele não é necessariamente para indução do parto, mas ele trabalha no bishop da mulher. Então o bishop que eu estava falando antes é uma tabelinha que a gente vai avaliar, né, a altura do bebê na pelve, a dilatação da mulher, quanto que esse colo é grosso, a posição que esse colo tá, se ele tá posterior, médio ou anterior, e a consistência, se é um colo mais amolecido, mais firme. Então, essa tabela de Bishop, ela é lei, né, na Uhum. indução como um todo. Então, eu preciso avaliar a mulher com o exame de toque, entender qual é o Bishop dela, para daí saber o que eu vou fazer. Então, o óleo de prímula, ele atuaria para melhorar esse Bishop, deixar um Bishop mais favorável, para depois a gente ter uma indução. Então, não é uma coisa que eu entro com todo mundo, por mais que seja uma indução aí natural, não Aham. entro para toda mulher, eu realmente entro para uma mulher que já tem alguma comorbidade, que pode ser uma mulher aí, uma futura candidata realmente a uma indução. Então, no começo da minha assistência, eu entrava, né, para todas as mulheres como um todo. E aí eu comecei a parar e pensar, é uma intervenção, né? O corpo dela tem total condição de entrar em trabalho de parto, eu não preciso ficar fazendo coisas para isso. Então, eu realmente não faço, só faço realmente com a mulher que tem chances de ir para uma indução para favorecer esse bicho e, consequentemente, a gente ter uma indução melhor. Sim. Mas é uma opção também. E aí, outra da indução natural, que é a que eu mais gosto, é o óleo de rícino. Então, passei o balão, caiu o balão, descolei membranas de novo, eu vou tentar óleo de rícino nessa mulher. Porque o óleo de rícino, ele vai trazer pra gente aí as contrações, que é tudo que eu preciso. Então, primeiro eu segreguei a parte de prostaglandina com balão, depois eu entro com óleo de rícino ali para tentar segregar essa ocitocina. Muitas das vezes dá certo, a gente consegue ir pro hospital, Uhum. e às vezes não dá, e eu preciso realmente entrar com a parte farmacológica. Às vezes não é o suficiente, não é que não dá certo, não é o suficiente É ali o para aquele suficiente. caso. Mas você tenta de todos os jeitos, né, Antes de ir pro antes de ir hospital. para o hospital, né? Exatamente, porque infelizmente assim, Nath, internei no hospital, eu não tenho muito mais ali, às vezes, chances de reverter algumas A questões, situação, né? entendeu? Então, internou, é isso, né? Ah, Acabou. Então a gente tem que fazer tudo que a gente consegue fazer aí antes antes. do hospital. E, obviamente, quando a gente tem segurança para isso. Quando eu não É, tenho segurança, aí realmente é totalmente a indução farmacológica, né, em hospital e tudo mais. sim. Sabrina, fala pra gente aí, né, quais são aí os principais benefícios da indução mecânica em comparação com os métodos de medicamentos? É aquilo que eu falei de novo de riscos, né? Então, toda medicação tem as suas indicações, suas contraindicações e seus riscos. Então, quando a gente vai entrar com uma medicação, eu preciso sempre falar para a mulher desses riscos. O maior risco da medicação para indução de parto é a alteração cardíaca fetal. Então, eu posso ter um bebê que não responde da mesma maneira, ele pode entrar num sofrimento fetal, o que pode me trazer aí uma necessidade real de uma cesárea, por conta dessa indução. Então, quando a gente entra, né, com a indução não farmacológica, é para realmente diminuir esses possíveis riscos. Então, a gente faz dessa forma, traz menos riscos para essa mulher, para daí a gente realmente conseguir ali, como eu falei, né, Uhum. a grande maioria das mulheres eu consigo entrar em trabalho de parto fora, né, de hospital, fora de medicação e tudo mais. Então, é sempre uma indução muito mais segura quando a gente fala nessa questão. Então, a indução farmacológica, ela é somente feita dentro do ambiente hospitalar, por conta desse risco de alteração cardíaca fetal, por conta desse risco de taxistolia, né? Também a gente pode ter com a mulher que tem cesárea anterior, mesmo com ocitocina, eu posso ter o risco de uma ruptura uterina. Então, eu tenho que estar dentro do ambiente hospitalar para fazer isso. Com o balão a gente não teria esses riscos. Qual que é o risco do balão? Né? Não posso falar que é um procedimento zero riscos. Nada é zero risco na vida. Uhum. Mas o balão, o risco dele seria um risco de infecção, porque é um objeto diferente e ele não teria que estar ali, digamos, né? Sim. Então, o risco dele é um risco de infecção, mas a gente não tem esse risco de alteração cardíaca fetal, não tem esse risco, né, de uma hemorragia, de uma taxistolia e tudo mais. Então, são contrações ali induzidas pelo balão como um todo, mas sem uso dessa medicação. Sim. Então, sempre mais seguro ali para a mulher. Então, é o que eu sempre opto, né? Porque eu quero segurança. Eu sempre falo segurança em primeiro lugar. Então, a gente vai trazer segurança e essa indução mais tranquila. Porque o que que acontece também, Nath, é que a indução é um procedimento que demora, né? Então, eu Não é já... Não é rápido. rápido, independente de ser com balão ou de ser com medicação. Eu já tive Hum. indução que eu iniciei numa terça-feira e a criança nasceu na sexta. Caramba, eu achei que era assim, tipo, induzir no mesmo Muita dia. gente acha que é isso. A minha indução foi assim, realmente, foi muito rápido. Então, eu tive uma resposta muito rápida, mas Uhum. também eu não tive, assim, muito respeito ali ao meu corpo. Foi tudo muito para ser rápido Pra mesmo, ser né? rápida. E a indução não é assim. Então, a indução tem etapas, a gente não pode pular essas etapas, porque o corpo da mulher, num trabalho de parto espontâneo, ele não pula etapas. Ele realmente segrega os hormônios por parte, né? Cada um ali fazendo o seu papel. Então, quando eu vou fazer uma indução, eu preciso fazer igual. Não adianta eu pular etapas, atropelar tudo, que não vai dar certo. Ou pode dar certo, mas ser uma experiência totalmente negativa, que Totalmente. foi o meu caso. Ai. Então, a ideia sempre é isso. A gente vai fazendo por etapas, com paciência.
né? Sempre paciência e respeitando o tempo, né, De de mãe cada e bebê. mulher. Exatamente. Você trouxe aí 2 balões, né. Você pode explicar pra gente, mostrar, né, para o pessoal de casa o que que significa, né, que é o simples e um duplo, o que que Mas significa, qual que é a diferença de um para outro, em qual ocasião você utiliza cada um? então vamos lá. Essa daqui é a Foley, né? Então a Foley, na verdade, ela é uma sonda vesical de demora. É uma sonda para se fazer xixi. Então a gente pode usar tanto no homem quanto na mulher. É quando a gente tem a necessidade de deixar o paciente sondado. E ela é adaptada na obstetrícia para a indução do parto. Então, é um balão simples, como eu falei, é uma sonda de xixi. A gente vai inflar na mulher ela vazia, né? Então, hoje, quando eu vou inflar, eu primeiro faço o exame de toque, entendo como é que tá esse colo, esse bíchope dessa mulher, faço o descolamento de membranas se eu conseguir fazer, e aí passo o especo, acho ali o colo do útero e entro então com a sonda vazia. Cheguei aonde eu preciso chegar, passei ali pela cabecinha do bebê, tudo, eu vou inflar e ele vai ficar aqui deste tamanho. Então, ele vai ficar dentro, ali, né, lá na cabecinha do bebê. Fica de uma forma assim, ó, que a gente não consegue ver. Então, fica aqui a cabeça da criança, o balão aqui, e junto com a ação ali da gravidade, né, e a própria cabecinha do bebê aqui forçando, a gente começa a ter a produção de prostaglandina. E aí, a ideia é o quê? Que caindo esse balão eu tenha mais ou menos esse diâmetro de dilatação, o que dá pra gente aí mais ou menos 4 a 5 centímetros. Cada mulher responde de uma forma. Já tive esse balão entregando para mim 3 centímetros, o que me Ele deixou. cai assim? Cai. Ele cai Ah, mesmo. Já tive esse balão entregando 3 centímetros, o que me deixou ali um pouco chateada, tá, Nath? Poxa, só 3. Mas eu já tive ele me entregando 7. Então caramba. depende muito da resposta ali de cada corpo, com certeza. Então a ideia é essa. Procedimento com custo mais baixo, né, mais Uhum. tranquilo, por ser uma sonda e tudo mais. Então é isso, ele é adaptado, como eu falei, e aí ele vai fazer uma pressão ali de dentro para fora. Então a cabecinha do bebê aqui em cima, ele vai fazendo essa pressão ali no colo da mulher, até que cede de tanto produzir aquele hormônio que a gente precisa, e aí caiu com esse diâmetro. E aí a gente vai para os próximos passos. Descolar, às vezes, membrana de novo, ou entrar com os métodos ali não farmacológicos, ou até realmente levar essa mulher para o hospital para iniciar a ocitocina, que é um método farmacológico também. E o duplo? E aí, esse daqui é o cookie, né? Então, tá aqui o nomezinho dele, inclusive, eu falo assim, tem muita gente que acha que é um biscoitinho, né? Quase. Então, o cookie tá aqui. O cookie já, diferentemente da Foley, que foi adaptado na obstetrícia, ele foi feito para isso. Então, é um balão duplo, né? Ele tem aqui, inclusive, no meio, um fio guia que a gente coloca, onde ele fica durinho. Então, diferentemente desse que fica molinho, e aí haja técnica, né, pra gente conseguir realmente entrar. Esse daqui, ele vem com um fio aqui no meio, um fio guia, então ele fica mais durinho para o profissional que vai fazer. É muito mais rápido, né? Apesar de que hoje eu passo esse daqui em menos de 5 minutos. Esse daqui eu falo assim, esse daqui eu preciso estar com os 2 olhos abertos. Esse daqui você fecha um olho e você passa, é muito tranquilo. Então ele realmente tem esse fio guia, a gente vai fazer da mesma forma, né? Examinar a mulher, entender o bíchope, descolar a membrana. Vem com o fio guia ali, o espéculo, acha o colo do útero, e aí ele tem uma técnica, né, ali do próprio fabricante de como a gente inflar primeiro um balão, depois o outro. E aí a ideia desse é que fique lá, um na cabecinha do bebê e outro aqui fora. Então a diferença de Ah, um e outro é que ele vai fazer uma pressão aqui de dentro para fora e uma pressão de fora para dentro. Então ele trabalha o orifício interno e externo, porque o colo da mulher, Nath, ele é como se fosse um funil. Então a gente uhum. tem aqui o orifício, né, externo, que é onde a gente vê principalmente a dilatação, mas ele é um funilzinho. Então eu entro com o meu dedo para chegar na cabecinha do bebê. Então aqui às vezes eu tenho uma dilatação, mas aqui no fundinho eu tenho outra. Então às vezes aqui tem 1, 2 centímetros, mas aqui tá fechado. Então Ah, este daqui, ele trabalha principalmente essa parte parte de aqui. dentro, E né? agora esse daqui Os trabalha os 2. dois. Então ele acaba ali trabalhando bastante. Então dependendo, né, de cada caso eu escolho um, dependendo de cada caso eu escolho outro. Tem alguns macetes que eu faço principalmente para mulher que tem cesárea anterior. Então, a mulher que já tem a cesárea anterior, que eu não posso usar a prostaglandina, e às vezes eu tenho que fazer uma indução mais precoce, eu primeiro gosto de trabalhar com esse para depois colocar esse. Então, a gente vai entendendo ali, são coisas que eu fui aprendendo ali na minha prática como um todo, testando, tendo bons resultados, e aí aplicando nas mulheres ali. Ô Sabrina, agora eu queria saber, né, essa parte aí, a mulher fazer indução, ela dói? Como que é esse processo aí pra mulher? Fisicamente, né, mas também como que é pra mulher emocionalmente todo esse processo? Porque você falou, né, às vezes a pessoa começa a indução na segunda, vai ter o bebê na sexta. Como é esse processo todo? Eu sempre falo muito para as mulheres isso, que a indução é paciência, né? Então, a mulher sempre precisa entender que se eu estou induzindo um parto,
eu preciso da resposta desse corpo. Se esse corpo entrasse em trabalho de parto espontâneo, poderia ser, às vezes, até mais rápido, mas uma indução eu preciso acordar um corpo que está adormecido. Então, isso, às vezes, leva um pouco mais de tempo. Então, quando a gente vai fazer a indução, sempre falo muito isso de tempo de espera e tudo mais. E a parte emocional a gente vai sempre também conversando muito com a mulher, porque a ansiedade, infelizmente, atrapalha e muito. Porque daí, se a mulher fica ansiosa, ela vai produzir cortisol, adrenalina. E esses hormônios são antagonistas de prostaglandina e ocitocina. Então, prostaglandina e ocitocina são os principais hormônios do parto. Cortisol e adrenalina são os principais antagonistas. Ou seja, o que é antagonista? Eles não se misturam. Sempre vai estar um alto, outro baixo. É Então, o contrário, né? se eu tiver adrenalina e cortisol alto, eu não vou conseguir produzir os dois hormônios que eu mais preciso, que são a prostaglandina e a ocitocina. Então, a gente precisa sempre, né, tá ali falando realmente com a mulher, entendendo que é esse processo, entendendo que é um processo realmente que demora, é cansativo, é exaustivo. Então, por isso que eu também opto, né, sempre fazer de forma não farmacológica fora do ambiente hospitalar, porque daí eu consigo deixar essa mulher já agindo nessa indução sem ela estar internada. Porque, infelizmente, na internação, Nath, você tá ali no quarto, ponto. Às vezes você dá uma volta no corredor, mas você tá ali no quarto, você fica ali presa, né, ali naquele ambiente hospitalar sem fazer grandes coisas. Quando eu faço essa indução, eu sempre falo para as mulheres, quem vai se limitar é você mesmo. Eu não vou te limitar nada, o que você quiser fazer, você vai fazer. Então, vamos supor, você faz a indução, a pessoa, ela pode, a mulher, né, ela pode aí ter uma vida tranquila, tipo, continuar a rotina, ela não precisa ficar deitada, não Não, precisa ter vida alguns normal, cuidados, vida normal. vida normal. E aí, o que a pergunta, né, de dor. Então, a dor é subjetiva. Então, às vezes, o que dói pra mim não dói tanto pra você. Uhum. Tem essa questão que a gente precisa sempre entender. Mas o balão, ele tá ali pra induzir esse trabalho de parto. Então, o que que ele vai fazer? Quando ele estiver lá dentro, seja o de um, seja o de dois, ele vai produzir hormônio. E ele vai estar forçando ali o colo pra sair. Então, ele causa contração. E contração Ah, é dolorida. é Não tem o dolorido. que falar. Então, contração vai ter dor, né? Então, tem muita gente que fala, ai, passei o balão, foi muito tranquilo. E tem mulher que fala, eu detestei. Foi horrível, doeu muito, né? Então tem sempre essa questão. Então é muito subjetivo, tem assim vários depoimentos de várias mulheres falando não, o balão foi muito tranquilo e falando não, o parto foi mais tranquilo do que o próprio balão. Então depende muito. Já Caramba! tive mulher falando isso. Então depende ali, né, Nath, do que É o realmente organismo, né, da de mulher. cada organismo. Mas ele vai causar contração. Então contração tem dor, então vai ter dor por conta da contração, sim. Por isso que eu falo que é importante a gente não rotular a maternidade, né, o parto de cada mulher, E nem porque romantizar. e romantizar, né, porque às vezes a gente vê na internet e fala: "Nossa, o meu parto vai ser igual o de fulana de tal". Nossa, ou às vezes a mãe, né, ou a avó fala: "Ai, meu parto foi tão bom". O que que você fala, Sabrina, sobre essa questão da romantização aí do parto? E também eu vejo que às vezes muita mulher se compara, né, às outras na hora do parto, ou às Muito. vezes se culpa, né, por mais que você faz uma indução, às vezes tem coisas que não consegue e às vezes ela acaba indo tendo que ir para uma cesárea e a Sim. mulher acaba se culpando também, né. Muitas das vezes acontece isso. O que eu gosto muito de falar, Nath, o meu último parto foi um parto ali, assim, que eu nunca mais vou repetir esse feito na minha vida, nem que eu tenha mais 50 filhos. E tem muita mulher que vira pra mim e fala: eu quero ter um parto igual ao seu. Então, se eu não vou conseguir me comparar a mim mesma e repetir dessa forma, eu sempre falo pra mulher: você não tem que se comparar a ninguém, nem a você mesma, nem a sua mãe, nem a sua amiga, a sua prima, sua irmã, a ninguém. Então, cada corpo é um corpo, cada bebê é um bebê, né? Cada ser é único, cada momento ali, cada parto e gestação vai ser único. Tenho 3 filhos, né, eu falo que os 3 são meus, apesar de eu ficar meio assim, porque eles são a cara do meu marido, eu fico pensando: "Será que eles são meus mesmo?". Mas filhos do meu marido, com certeza eles são. Então, assim, são 3 crianças da mesma forma, o mesmo pai, a mesma mãe, 3 crianças completamente diferentes, 3 gestações completamente diferentes e 3 partos completamente diferentes. Todos os partos foram Normais diferentes. e diferentes. Aham. Então, totalmente diferente um do outro, né. Então, se eu não consigo me comparar a mim mesma, não se compare a ninguém, né, sempre falo isso, não se compare nem a você, nem a ninguém, né, o seu processo vai ser único ali no meio, né, do parto como um todo. E a gente precisa sempre entender que independente de ser uma indução ou de ser um trabalho de parto espontâneo, eu tenho ali a cesárea para algumas questões quando não foi realmente ali possível realizar o parto normal. Então, eu não, né, tem muita gente que fala: "Ai, você odeia cesárea?". Não, não odeio cesárea, Nath. A cesárea, ela tá aqui para salvar vidas, né, então a Uhum. cesárea é uma cirurgia, assim, altamente importante, né, assim, algo que, assim, evoluiu né, a nossa assistência como um todo. Só que infelizmente no nosso país, ela é usada, né, indiscriminadamente e ela é usada principalmente para agenda.
Então, assim, a minha agenda é uma loucura, né? Então, eu falo sempre assim, eu marco tudo. E eu vou remarcando. E eu falo para as pessoas, tenham paciência comigo, porque é isso. Criança não tem hora para nascer e vai indo. Então, é uma loucura. Já aconteceu de ter parto no aniversário dos meus filhos, no meu próprio aniversário agora esse ano também. Então, assim, é aquilo. Você vai tentando viver a vida normalmente ali e de repente você remarca. Então tem muita gente que não quer viver uma vida maluca dessa, porque realmente é uma vida muito doida. Então, assim, é muito mais fácil, Nath, eu conseguir planejar a minha vida com horários do que ter uma criança ali que me faz sair correndo São Paulo inteiro com esse trânsito maravilhoso, né? E desmarcando tudo e todos, né? Então, infelizmente, a cesárea é usada dessa forma. Então, a gente acaba, né, agendando, né? Eu trabalhei em hospitais particulares, trabalhei no SUS e trabalhei em hospital particular. No SUS, você só faz cesárea realmente com real necessidade. Mas no particular, você faz cesárea à torta e direita. Então, assim, tinham dias, né? Alguns médicos tinham seus dias de operar. Então, ele, por exemplo, vinha lá na segunda-feira e ele colocava um procedimento às 7, às 8, às 9 e às 10. Então, olha quantas cesáreas ele fazia. Nesse tempo, às vezes, você não faz nenhum parto normal. Porque o parto normal demora, o parto normal dá trabalho, né? Então, assim, é muito mais rentável para o profissional colocar uma cesárea atrás da outra do que realmente ali um parto normal. Então, essa cesárea, né, para agilizar a agenda, agilizar a vida do profissional, essa cesárea eu odeio, com certeza, odeio mesmo. Agora, a cesárea que vem para salvar vidas, Né? ela é maravilhosa, porque se ela não tivesse, eu provavelmente perderia a vida da mãe ou do bebê. Então, eu sempre falo muito nisso. Então, quando a gente evolui para uma cesárea, independente, né, de um parto induzido ou não induzido, e é uma cesárea com real necessidade, eu sempre falo para as mulheres, vão e vão felizes. Porque graças a Deus que existe essa cirurgia. Agora, se a gente vai para uma cesárea sem real necessidade, eu fico frustrada, Sim. né? E eu bato muito ali contra o sistema realmente para evitar essas cesáreas desnecessárias. Então, sendo enfermeira, às vezes a briga é mais difícil, né? Porque infelizmente o profissional médico acaba tendo ali mais poder, né, de decisão nesse momento. Então, às vezes a gente briga muito, muito mesmo, para evitar tudo isso aí que aconteça. Então, ano passado, eu atendi 115 partos, Nath. Caramba! É uma loucura. E A mulher não desses. dorme, gente. Não durmo. Pra vocês terem uma noção, Não durmo. ela tá aqui sem dormir, que a gente falou, não vai dar certo de gravar esse podcast. Tá com gestante pra ter o Pra parto, parir. pra parir, e a gente tá aqui, mas vai dar certo Vai no dar final. Então, assim, desses 115 partos, Nath, 93 foram partos normais. Então, foi muito parto normal. Nossa, um índice muito grande, Muito né? grande ali de parto normal, dá quase 83%. Parabéns. Então, assim, não é fácil, tá, Nath? Não é fácil, a gente realmente abdica de muita coisa, da própria vida como um todo, né? Da vida, da família, de todo mundo. Então, todo mundo me pergunta, você tem marido? Você tem filhos? Eu, se eles lembrarem de mim, eu tenho sim. Eu chego lá, acho que eles vão falar, oi, turista, fica à vontade. Tudo bem? Quanto devo? Quanto tem? Então, é muito isso. A gente sempre conversa a respeito da cesárea, para que a mulher entenda. É um caminho? É. Eu vou ter sempre os dois caminhos. Ou um parto normal ou uma cesárea. Né? E eu sempre falo para as mulheres, eu só vou levar vocês para uma cesárea se realmente tiver necessidade. Né? Cesárea sem necessidade, eu bato bem de frente mesmo. A gente briga aí bastante para não acontecer. Sim. Sabrina, fala um pouquinho pra gente, né, na sua visão hoje, quais são, assim, os erros mais comuns na condução de uma indução e o que faz diferença para aumentar as chances de um parto vaginal bem-sucedido? Tudo se baseia no bendito do Bishop que eu te falei, que é a tabelinha de Bishop. Então, Nath, o que acontece? Quando eu tenho um Bishop que ainda é para prostaglandina e eu coloco a ocitocina, eu posso ter uma resposta desse corpo, como eu posso também não ter. E aí é onde a gente tem as maiores falhas de indução. Então eu falo sempre para as mulheres, a falha de indução, né, que se você tem uma falha de indução, você vai para uma cesárea. A falha de indução nem sempre é o corpo da mulher que falhou, mas sim o profissional que não fez algo legal ali, ele falhou e essa mulher acabou pagando indo para uma cesárea. Né? Então, a gente se baseia sempre nesse bishop. Eu preciso entender como é que tá esse corpo, como é que tá o bishop dessa mulher, para dar a entender com o que eu vou trabalhar. Se vai ser com ocitocina ou se vai ser com a prostaglandina. Então, para eu ter uma indução de sucesso, eu preciso trabalhar muito bem isso, respeitar cada momento de cada hormônio. Então, não adianta eu pular essas etapas, mais uma vez, isso. Não adianta eu pular a etapa que o seu corpo não pularia. Então, não adianta eu querer fazer isso. E, pode ser que responda assim. Não. A gente precisa fazer exatamente. Então, as minhas induções, graças a Deus, eu tenho muita indução de sucesso por conta disso. Porque daí eu sou muito chata, muito caxias com isso. A gente faz exatamente passo a passo aí,
para evitar realmente que tenha uma Sim. falha, Por entendeu? isso a rainha dos balões, né. Por E que que eu esse nome então, pegou? uma brincadeira de amigas. Então, assim, Nath, o primeiro balão que eu fui passar, eu trabalhava no SUS, né? Então, lá só fazia, obviamente, balão para quem tinha cesárea anterior. Vi isso na faculdade, assim, muito rapidinho, na pós-graduação, muito rapidinho. Entendi que era só realmente para quem tinha cesárea anterior. E ok, não sabia como fazer, como não fazer. Vi uma vez sendo feito e era uma médica que não gostava muito de mim. Então, assim, na hora que eu entrei na sala pra ver o procedimento, eu percebi que ela ficava com a cabeça meio assim, que era pra eu não conseguir ver o que ela tava fazendo. Nossa. E aí eu olhei pescoçando, né? Tipo, deixa eu ver, sabe? E vi, e aí sabia como que era o passo a passo na teoria. Arranjei todos os materiais que eu julgava necessários na época. Pobre coitado, sabia que eu tava nem. E falei, eu passo isso. Eu passo o balão. Levantei essa bandeira de eu faço, eu consigo, eu aconteça. Fui passar o primeiro balão. Então, né, eu sou uma pessoa assim que, se você fala pra mim, vamos lá fazer? Vamos. Vamos. Desafio, vamos embora. Então fui, na época era esse daqui, porque esse daqui, ele foi aberto aí ao profissional, né, autônomo desde 2024. Então, antes disso, era Não ti só ambiente hospitalar mesmo. hã. Agora, esse daqui, muito mais simples, né? Então, fui. Essa mulher estava na época num hotel, então eu fazia o balão domiciliar, numa cama um pouco mais baixa, achando que, enfim, né? Que ia Que ia arrasar. arrasar. Fiquei 3 horas para passar esse balão. 3 horas? 3 horas. Hoje você faz 5 minutos. Hoje eu faço em 5 minutos. Então foram 3 horas, Nath. E aí eu falo assim, técnica zero. Eu fui lá com ele vazio, como eu falei, ele é mole. Coloquei o espéculo na mulher e aí eu ficava, tipo, jogando um dardo ali, assim, ó, né? Tentando entrar e o negócio não ia. E aí tentava entrar, colocava com o dedo junto pra ver se entrava mais, inflava, o negócio saía e não ia. E aí eu, cara, não é possível. E aí tá, coloquei depois de 3 horas, consegui colocar o negócio lá pra dentro, inflei, ficou. Falei, nossa, maravilhosa. E se você sozinha? Sozinha. Eu e Deus, né? Eu, Deus e a mulher, no hotel ali tentando passar o negócio. E aí, ok, passei, maravilha. Na época eu usava uma sonda com calibre mais fino, e aí eu coloquei 100 ml. E aí eu, nossa, mó feliz, vai ser mó sucesso. Daqui a pouco eu ouvi um barulho assim, e um ploc. E aí uma aguaceira toda. Aí ela, a minha bolsa rompeu? Aí eu falei, eu acho que não. Aí fui puxar o balão tinha estourado. Falei, cara, eu não acredito que eu tô aqui há 3 horas, o negócio estourou, pelo amor de Deus. Aí eu falei, cara, será que eu demoro mais 3 pra passar um outro? Vou ficar aqui 6 horas pra passar esse balão? E aí ela falou, não, mas se for demorar tudo isso, eu nem quero mais. E aí eu assim, não, calma, vamos lá, não sei o quê. Porque eu sempre faço isso, às vezes acontece. Sempre faço nada, era a primeira vez. Ok, vamos lá. Fui de novo lá com o meu dardinho, como eu já tinha colocado esse balão, esse colo dela tava um pouco melhor e foi mais fácil. Coloquei, ok. Não tinha toda a técnica de hoje, então esse balão caiu ainda com um bishop menor e ela precisou entrar com um misoprostol comprimidinho. E aí, ok, depois de um tempinho fui fazer de novo uma outra mulher. E aí fui, também não consegui entrar, fiquei mais ou menos umas 2 horas e meia, não conseguia. Fui embora da casa dela. Entrei com óleo de prímula, que era pra tentar amolecer mais esse colo e ver se eu conseguia descolar membranas ali, que era um colo que eu não tava conseguindo. Voltei na casa dela de novo. E aí eu tava lá na casa dela e eu tava com, como é uma sonda vesical de Demore, eu tava com um kit de sonda, né? Né. Vou E aí, prevenir, né. e aí ele tem uma pinçazinha ali que na verdade é pra você higienizar a uretra da mulher. E aí é uma pinça grande assim, e aí eu olhei aquela pinça, olhei, falei, cara, é isso, acho que eu preciso de um objeto aqui pra conseguir entrar. A pinça era grandona, ficou meio, né, assim, difícil, passei o bendito do balão. Eu falei, opa, foi, acho que, assim, ficou um pouquinho mais fácil. Aí passei, ok. Ele chegou a cair, né? E ele ainda caiu com um bishop desfavorável, a gente ainda tinha tempo. Eu sugeri pra ela, vamos passar outro? Ela, outro, saiu, vamos passar um outro que eu acho que ele vai trabalhar melhor o seu colo. Só que daí eu fui com uma pinça, que é a Cherron, que a gente fala, que é realmente uma pinça mais específica pra esses casos. E aí eu passei aquele balão muito rápido. Eu falei, cara, é isso. Por que que eu vou ficar lá no dardo, né, Nath? Lá tentando colocar o dardo Não, eu falei, vamos fazer um negócio, uma técnica melhor. E aí comecei, então, a fazer realmente ali com a pinça bonitinho. E aí eu comecei a perceber que realmente eu otimizei esse processo. Então, mesmo o colo que é impérvio, né, que não tem dilatação, com a pinça você consegue Você cons progredir ali melhor. Então eu falei, pronto, é isso.
Então, você vai entendendo alguns macetes, você vai colocando, às vezes, a entradinha aqui do balão, né? Que é uma pontinha, né? Às vezes, você Aham. coloca um pouquinho mais de lado, porque às vezes a cabeça da criança tá ali um pouco mais difícil. Então, você vai pelos lados, você vai tentando progredir ali de uma forma ou outra. E aí, eu comecei a realmente criar uma técnica que favoreceu muito mais, né? Essa passagem como um todo. Então, assim, quando eu ia passar um balão, era um momento meio de desespero. Eu falava, eu posso passar em 1 hora ou em 3. Então, era assim, quando eu ia passar um balão, eu já não marcava mais nada na vida, porque eu falei, e se eu ficar lá, tipo, a tarde inteira pra passar um negócio, né? Então, quando eu comecei realmente a usar a pinça e tudo mais, eu comecei a entender que eu otimizava esse processo. Então, hoje, eu sempre falo assim, quando eu vou passar um balão, eu reservo 1 hora, porque nessa 1 hora eu converso com a mulher, Aham. explico, a gente vai avaliar, vai entender qual é o melhor balão, vou tirar as dúvidas, ela vai assinar o termo ali de consentimento também. Então, a gente vai tirando tudo isso e aí a gente faz o procedimento como um todo. Então, se eu escuto o bebê antes, se eu escuto o bebê depois. Então, todo esse processo hoje eu faço em 1 hora, mas a passagem do balão como um todo é 5 minutos. Pegou prática agora, não Graças a fica Deus. mais 3 horas. Pelo amor de Deus, né, Nath? Porque assim, ano passado, eu fechei Imagine, ali. cento e quantos partos? Ano passado foram 115 partos. 115, Mas você nem fica todos eles. Já pensou? Se for. Nossa, a minha vida ia ser inteira só pra passar balão. Eu preciso dormir de vez em quando. Não dá. Então, né, nem todos esses partos foram induzidos. E tem Aham, muita mulher que não me contrata para o parto, mas me contrata para a pra indução. indução. Então, eu faço a indução dessa Aham. mulher ali como um todo. Então, ano passado eu fechei aí com mais de 150 deste daqui passados, né? Então, mais de 150 folies passadas. E o cookie, eu comecei a computar depois de um tempo. Então, ano passado foram 40, né? Aí deles passados também. Então, quando a gente Legal. fala em valores, esse aqui tem um custo menor, esse tem um alto custo. Então, Aham. tem muita mulher que às vezes não tem condição financeira até de investir neste daqui. Então, acaba indo no outro também por essa questão. Sim. Então, eu sempre sou muito sincera com a mulher. Quando eu acho que tem que ser o outro, que é um qual que precisa trabalhar mais, falo, investe isso, vamos no outro que Aham. vai ser melhor. Quando não, a gente vai com esse daqui também, tá tudo certo. Sim. Sabrina, fala pra gente também um pouquinho, né? Hoje você tem um método, né? Método Kraus, é isso? Exatamente. O que que é esse método? Para que é um curso? Quem que pode estar fazendo? Como que funciona? Então, o método Krause, na verdade, é o nome da passagem do balão. Então, se eu, Uhum. né, a gente sempre fala, vou passar um balão na fulana. Na verdade, o nome não é balão, é método Krause. Método Kraus. Então, na obstetrícia é isso. Quando a gente fala em Krause, é isso, Ai, né? então é esse daí, a É esse indução. procedimento Ah, que se chama entendi. método Krause. Então, o curso que eu estou fazendo agora é sobre o método Krause, Uhum. para a gente trazer essa informação e, obviamente, essa técnica para as enfermeiras. Então, eu não quero que ninguém fique 3 horas para passar um balão. Eu não quero que as pessoas vão embora frustradas, tipo, eu não consegui passar esse balão. Porque acontece muito. Então, eu tenho muitas Uhum. enfermeiras que conversam comigo e falam: Meu, mas eu fiquei lá 3 horas e eu desisti, eu não consegui passar. Então, assim, eu desisti uma vez só, que realmente eu também fiquei umas 3 horas, 4 horas, não consegui então desistir. Todas as outras mulheres eu consegui, quando eu ainda não tinha essa técnica como um todo. Então, a ideia do curso é trazer essa autonomia, né, para profissionais de obstetrícia. Então, não é só Uhum. destinado a enfermeiras obstetras e Certo. obstetrizes, mas médicos obstetras, profissional da obstetrícia como um todo, que quer se aperfeiçoar, né, nessa parte ali da realização do método Krause. Então, como eu falei para você, eu como enfermeira obstetra, eu não vi isso praticamente na minha pós-graduação. E eu fiz uma pós-graduação super renomada. Então, a gente viu muito Não rápido. teve assim na prática, né? Não teve na prática. A própria teoria foi muito rápido ali como um todo. Então, você vai ver isso na prática quando você começa realmente a trabalhar em hospital e ver isso acontecendo ali como um todo. Mas sempre nisso, somente para mulher com a cesárea anterior. Então, fica muito vago, né? Você sabe a teoria, mas ali na hora da prática do vamos ver, não é assim tão simples. Então, a ideia é realmente mostrar essa prática, né? O curso trazer essa prática, facilitar para esses profissionais. Então, eu falo assim, todo o caminho que eu percorri até chegar ali e fazer um balão em 5 minutos, foram vários balões de 2, 3 horas. Entendeu? Então, não foi um, dois, foram vários, né? Sei lá, Vários. pode colocar uns 15 balões de 3 horas, pelo menos. Até eu realmente ir entendendo como é que o negócio funcionava e hoje otimizar esse processo. Então, se eu puder, obviamente, otimizar para outras mulheres que trabalham, né, homens e mulheres que trabalham na obstetrícia, esse processo, para mim é muito melhor. Então, a ideia do curso é essa: conseguir melhorar a assistência dos profissionais de obstetrícia como um todo, para que as mulheres tenham, né, uma indução muito mais segura e de forma não farmacológica. E que também não fique, né, como você falou, 3 3 horas. horas e às vezes o profissional sai frustrado e até a gestante, né, Super. E Sabrina? para mulher é super desconfortável, porque Uhum. assim,
Para fazer esse procedimento, Nath, eu preciso favorecer para mim. Então, essa mulher vai estar ou deitada, né, de barriga para cima, ou até em posição ginecológica. Eu, sinceramente, não gosto da posição ginecológica para passar o balão. Eu prefiro da mulher só deitada, sem Deitada. perneira, sem peseira, sem nada. Mas para uma gestante que tá ali com as suas 40 semanas, ficar deitada com o barrigão para cima, é super Nossa. desconfortável. Né? Então, assim, se você otimiza esse processo, faz esse processo rápido, melhor ainda para essa mulher. Agora, se você ficar ali 3 horas com ela deitada, você pode ter certeza que umas 10 vezes ela vai levantar para fazer xixi, ela vai respirar. A criança pega aquele diafragma. Então, assim, não é uma coisa super tranquila e confortável deixar ela ali deitada de barriga para cima esse tempo todo. Então, Sim. otimizar esse processo para facilitar e, consequentemente, essa mulher sair dali, né? Poxa, legal, foi rápido, foi tranquilo e tô indo para minha casa. Sim. Sabrina, fala pra gente, né, hoje, o que mais te emociona aí, ou te realiza, né, dentro desse trabalho com indução e assistência ao parto? Então, eu sempre falo muito uma questão, tá, Nath? Eu nasci pra isso, ponto. Então, pra mim é uma missão de vida, não é só uma profissão. Então, é a missão da minha vida. Eu vim pra Uhum, cá pra isso. Então, quando eu tenho, independente da via de parto, Nath, porque não é aquilo, né? Ah, é só um parto normal. Não, o parto normal é ali, é visceral pra mim, né? É algo que realmente me encanta. Mas independente da via de parto, você conseguir que essa mulher seja respeitada, que ela seja protagonista, né, daquele momento que é tão importante, ter um filho, gestar uma criança, ter um parto com respeito, é algo muito importante e deveria de ser o básico, mínimo. E, uhum, infelizmente, não é, principalmente no nosso país. Então, eu mesma não fui respeitada, eu estava dentro de um hospital particular, com uma equipe particular, uma equipe que eu investi um bom valor e tudo mais, e nem assim eu tive respeito. Então, não adianta você achar que pagar caro vai te trazer respeito no parto, que infelizmente também não vai, né? Então, a minha missão principalmente aqui é, independente da via de parto, trazer esse respeito para as mulheres, que elas sejam realmente respeitadas neste momento e que elas sejam protagonistas, né, do parto. Nada melhor para uma mulher que ela ser a protagonista do próprio parto dela, né, independente da via que seja. Então, hoje, infelizmente, como que é a assistência, né, no nosso país? É assim, eu sou médica, eu estudei para isso, então eu sei. ah, Eu decido por você. ponto, né? Ponto. Então, assim, o profissional médico, ele tá no centro, tá? Né? A mulher, o acompanhante, os outros profissionais ao redor. E aí sempre nesse médico. Então, esse médico resolve, ele decide o que é melhor e tudo mais. Então, assim, eu não chego pra você, Nath, temos esse caminho, o que que você quer? Não, eu decidi, pronto, acabou. Então, essa é, infelizmente, a assistência obstétrica no Brasil hoje. Qual que é a ideia da minha assistência, do parto humanizado como um todo? Tirar esse profissional do meio e colocar a mulher aqui no meio, a mulher, o acompanhante dela no centro e os outros profissionais aqui ao redor, para que quando a gente tem alguma questão para resolver, para decidir, eu vire para você e fale, Nath, eu tenho caminho A e caminho B. Caminho A tem esse risco, esse benefício. Caminho B tem esse Uhum, risco, esse benefício. O que você quer fazer? Ah, Sá, não sei. Qual que seria a sua opinião? Eu iria pelo caminho B por causa disso, disso, daquilo. E a gente discutindo junto e definir junto. Então, a ideia sempre da minha assistência, do parto humanizado, que a gente fala muito, né? Tem muita gente que, o que é um parto humanizado? É o parto na banheira. Não, o parto humanizado é o que respeita as decisões da mulher, independente da via de parto. Então, a uhum, minha ideia sempre é essa, respeitar a decisão da mulher para que ela tenha realmente o respeito no momento mais importante da vida dela. sim, Como eu falei antes, né, a minha assistência é muito baseada nas minhas vivências. Eu não tive isso. Eu não tive esse respeito, eu não tive esse protagonismo. Eu tive um médico que resolveu e decidiu tudo por mim e eu sim. só fui. Né? Então, nos outros partos, totalmente diferente. Eu decidi tudo. Inclusive, eu decidi que eu queria ter os meus filhos em casa. E eu fui respeitada nisso. Né? Então, pelos profissionais que estavam comigo, pela minha família como um todo. Então, a ideia sempre é essa. Então, a minha missão aqui na Terra é essa: é trazer esse É, respeito, esse protagonismo para as mulheres. Sempre com muita segurança, acolhimento, né? E amparo técnico do início ao fim. É isso que sim. eu quero. Sabrina, o que que você poderia deixar, né, aí pra gente encerrar de mensagem para esses profissionais, né, que muitas vezes não têm esse olhar, né, aí humanizado para essa mulher, para começar, né, eu falo desmistificar tudo, olhar mais essa mulher como protagonista, né, do próprio parto. O que que você poderia deixar de mensagem aí para Eu esses acho que assim, profissionais? Nath, primeiramente empatia. Se coloque no Uhum, lugar do outro e entenda como é que você gostaria de ser tratado. Então, como eu falei, eu vivi os dois lados, né? Um parto com respeito e um parto sem respeito nenhum. Então, se eu me coloco no lugar dessa mulher e vejo um parto sem respeito, eu tenho que sentir na pele isso também, me colocando ali. Tem muito profissional que não se põe no lugar da mulher, ou teve seu parto super respeitado e não respeita nenhum daquela mulher ali. Não percebe, às vezes, isso, né? Que a gente faz. Tem gente que faz por mal, sim, com certeza, mas tem gente que não tem essa noção.
né? Então, eu acho que, assim, buscar atualização, buscar entender tudo isso, buscar entender que o parto é um procedimento fisiológico, mas ele é muito psicológico também, ele é muito emocional, tudo isso Muito. engloba ali como um todo, né? Então, essa mulher precisa estar segura, precisa estar tranquila como um todo, para que a gente tenha ali um processo realmente tranquilo, né? Então, que esse parto seja realmente memorável para essa mulher, que ela se sinta bem, que ela se sinta acolhida, que as coisas realmente fluam. Então, acho que empatia em primeiro lugar para os profissionais, atualização, né? Também ali, com certeza. Então, que você busque coisas fora. O que a gente aprende em faculdade, seja de medicina, seja de enfermagem, de obstetrícia, é muito pouco para sua assistência como um todo. Se você não for para fora buscar, você vai ficar sempre ali naquela Uhum. mesma, né? Fazendo sempre a mesma coisa. Então, que você busque por fora alternativas, que você entenda o que é mais seguro, não só o que é passado ali dentro, né, de uma faculdade como um todo. Então, quando eu fiz a minha faculdade, eu já tinha esse pensamento e eu fui sempre buscar tudo ali por fora, o que fazer, o que melhorar. E assim, eu tenho hoje, graças a Deus, a minha agenda lotada. Então, fico meio maluca por conta disso, mas a minha agenda é realmente ali muito cheia. Sim. Então, tem mulheres que vêm muito de indicação, né? Então, Uhum. atendi o parto da amiga, da outra amiga, da prima, das irmãs, e assim vai indo. Então, realmente, a gente acaba tendo esse respeito, principalmente pela mulher. Então, é isso que eu faço. Né? E às vezes eu recebo aí algumas mulheres falando para mim assim, quem tem parto com você quer parir de novo. É um perigo. É melhor, melhor Não. não ir, então, porque a gente vai querer parir 2, 3, 10. Então, ontem uma paciente exatamente falou isso pra mim. Eu parei com você, agora eu quero de novo. Eu falei, opa, o bebê dela tem 1 mês. Caramba! Sinal que foi muito bom, né? Muito bem Exatamente. E acolhido, né? foi uma indução longa, foi uma indução que eu precisei fazer a parte, né, não farmacológica, a mecânica, a natural e a farmacológica também. E Sim. mesmo assim, para ela foi uma experiência positiva. E ela Uhum. quer de novo. Sabrina, deixa aí, né, suas redes sociais também para quem tiver interesse, quiser saber, né, mais sobre o seu curso, né, ou também quiser falar, olha, tô aí gestante, quero, né, Vem parir vem, comigo. vai parir com a Sabrina aí, O meu gente. slogan é assim: você quer parir? Então me chama que eu vou. É exatamente isso. Então, hoje meu Instagram é Sabrina_Parteira. E sempre convido as pessoas que entram no meu perfil a verem os vídeos que estão fixados, né? Principalmente o vídeo do meu parto. Então, ele tá ali na íntegra, um vídeo de aproximadamente 2 minutos. Que é exatamente ali como meu filho nasceu, o último. Nasceu sem assistência, porque não deu tempo, né, das outras profissionais chegarem. E peguei ele com um pé, com um cordãozinho enrolado Caramba. no pescoço. Mas, enfim, foi isso, foi maravilhoso, foi incrível. E é isso que eu quero para as mulheres, independente, né, da via de parto, eu quero esse protagonismo. Então, eu fui protagonista nos meus segundos e terceiros Uhum. partos. Né, o primeiro, infelizmente, eu perdi, esse parto me foi roubado. Mas eu consegui ressignificar ali a minha história como um todo. E eu espero que as mulheres que cheguem até mim, Nath, não precisem ressignificar histórias. Que a gente já sempre faça algo ali, né, desde primeiro, muito legal, muito bacana, com esse respeito, com esse protagonismo, né? E que as mulheres que não tenham tido isso no primeiro, que a gente consiga agora ressignificar, que é uma coisa que eu falo Sim, que também sou especialista em ressignificar partos. Então sim. é uma coisa aí muito gostosa quando a gente consegue ter, né, um parto ali ressignificante para essa mulher também. Sabrina, quero te agradecer, né, por Obrigada você eu. estar aqui, por trazer esse assunto, né? Eu falo, trazer mais conhecimento, mais consciência aí também para quem aí nos assiste. Então, quero te agradecer Muito por você obrigada estar eu, aqui no Nath. Natcast. Obrigada. E se você chegou, a apresentadora já tá sem voz, né? No finalzinho. E se você chegou até o final aqui desse episódio, deixe sua curtida, deixe o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.